Som, som. Ok. Então, para a gente dar continuidade ao nosso culto aqui, bom, primeiro eu já vou falar, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, então pode ser que eu dê umas travadas aqui, peço a compreensão de todos, mas para a gente dar continuidade ao nosso culto, a gente vai ter em alguns minutos um momento super legal com o Albert e com a Arlene. Eu já convido eles para vir aqui para cima. E antes da gente... Uma salva de palmas aqui para o pastor e para a Arlene, né? Mas antes da gente... de eu fazer as primeiras perguntas ao Albert e Arlene, acho que vocês já viram nas redes sociais, a gente vai ter um momento de entrevista baseado na viagem que eles fizeram entre o mês de setembro e o mês de outubro, agora deste ano. Eu queria fazer uma reflexão super relevante que vai conectar com o que eles vão falar aqui, que é a nossa comunidade, desde o seu tempo de existência, desde lá de 2011 até agora, ela tem trabalhado para cumprir fielmente o papel bíblico de alcançar todas as pessoas através do Evangelho, através da plantação de novas igrejas. E é legal porque eu estou aqui na comunidade, acho que já faz 2 anos, e antes mesmo de eu começar a frequentar aqui a comunidade, o Samuca, o presbítero Samuel, tem muita gente que não sabe, mas o presbítero Samuel é meu irmão, tá? Todo mês alguém vem falar, ué, você é irmão do Samuel? Sim, sou irmão do Samuel. E quando ele ia me explicar sobre a comunidade, ele falou, cara, o legal da comunidade é que ela planta muitas igrejas. E daqui a pouco eu vou passar uma lista para vocês das igrejas que a comunidade está envolvida. E, realmente, é uma lista muito relevante, muito legal. Mas, para esse trabalho acontecer, esse trabalho de plantação de novas igrejas, exige muita oração, muita colaboração, estar firme nos caminhos de Deus, vida com Deus, e também estratégias. Algo que o pastor Albert, juntamente com o conselho da nossa igreja, tem feito um trabalho incansável para viabilizar esse objetivo e através também de mentorias estratégicas. E acho que nós, como comunidade, o trabalho que a gente tem feito para cumprir as palavras do nosso Senhor Jesus, o Senhor da igreja, na grande comissão que está lá em Mateus 28, do versículo 18 a 20, é através da plantação de novas igrejas. E agora eu vou pegar meu celular aqui para falar um pouco das igrejas a qual a nossa comunidade de fé tem se envolvido nas suas plantações. A primeira delas aqui está aqui, a IP Caminho Real, lá em Petrópolis, até a qual o pastor Albert esteve lá semana passada. Igreja em Covid... esse é o nome? Hobbit. Eu até achei estranho, na hora que eu fui ler lá em casa, eu falei, será que é isso mesmo? Eu vou perguntar para ele antes, não perguntei. Enfim, na Mongólia, Igreja Bíblica em Portugal, IP Brescia, na Itália, IP Betaville, em Barueri, e atualmente plantando a comunidade OS, em Osasco. Uou! E brevemente também a IP Mirante da Vila. Também a gente gosta de destacar também as plantações de igrejas na quais o pastor Albert atuou como mentor estratégico ou atua também com um CTPI, né? Que é o Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas. Então, aqui a gente tem a Igreja Hispana, em São Paulo, Igreja Evangélica Oicos, em São Carlos, IP Ático, em Curitiba, IP Porto Belo, em Santa Catarina, IP Redenção, em São Paulo, IP Cáceres, na Espanha, além de outras atuações como Conselho de Jovens Plantadores. Então, a gente vê um movimento muito legal da nossa igreja, e até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou, e que a gente continue em oração para que Ele possa continuar nos ajudando nos processos futuros. Mas, boa. A primeira pergunta aqui que eu quero fazer, e eu vou direcionar ao pastor Albert, é por que o tema, o que Deus está fazendo, qual a nossa parte? Ei. Obrigado, Gustavo. Eu acho que essa é uma frase que tem marcado a gente ao longo da nossa história como igreja, como comunidade, porque eu sempre estou falando isso.
porque eu estou extremamente interessado em entender, e eu tenho procurado ensinar a nossa igreja nisso, a enxergar o que Deus está fazendo. E então, a razão desta viagem foi para enxergar o que Deus está fazendo em outros lugares. Às vezes a gente fica ensimesmado, né? Ou a gente fica fechado no nosso próprio círculo. Vemos algumas coisas na internet, outras coisas alguém fala para a gente. Mas é muito importante que nós entendamos o que Deus está fazendo. E a segunda parte, a segunda pergunta é: ok, Deus, se o Senhor está fazendo isso, tem alguma coisa que o Senhor quer dispor de mim? Né? Deus sempre quer dispor da gente, sempre, em qualquer momento. E nós precisamos estar atentos. Então, a primeira atenção é: deixa eu perceber o que Deus está fazendo. A segunda atenção é: se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, né? Pode usar a minha vida. Por isso, essa temática, essas duas perguntas acompanham o meu ministério e eu tenho procurado ensinar isso para a igreja também. Amém, amém. Agora, como nós estamos assistindo aqui essa entrevista, nós somos brasileiros e nós gostamos de detalhes específicos, né? Nós somos pessoas curiosas. E a gente quer saber detalhes específicos da viagem, o tempo que vocês duraram no transporte, o tempo da viagem e também os lugares a qual vocês passaram. Se a Arlene puder responder essa para a gente. Essa parte ficou comigo, de ficar contando. Não sei por quê. Quantos voos, quantas viagens de trem, enfim. Bom, nossa viagem durou 44 dias. Né, nós passamos por Lisboa, em Portugal, Barcelona, na Espanha, Ulaanbaatar e Hoved, na Mongólia, Blumenau e Berlim, na Alemanha, Brecha e Verona, na Itália, Porto e Nova Gaia, em Portugal. O tempo que levou. Bom, de avião, nós só fizemos 52 horas. Uau! Né? 9 voos. Ônibus foi 24 horas, né? Que foi o trajeto mais longo, que foi o da Mongólia, quando nós saímos da capital para irmos com o Lucas, né? Para a cidade onde eles moram. Então, foi um dia e uma noite dentro de um ônibus no deserto. De trem, foi mais ou menos umas 16 horas. Né? Fizemos alguns trajetos de trem, uma média de 5 a 6 viagens. De carro, algumas horas. Né? Quando tínhamos que ir para o aeroporto, lá em Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, levaria, em média, uns 40 minutos até o local onde ficaríamos até embarcar, no outro dia. Nós levamos 2 horas. Né, porque tem um trânsito lá assim caótico. Então eram muitas horas assim de voo e depois ainda de carro, né? Que mais aqui? Sim. E também teve assim nos trajetos para irmos para as montanhas, né? No culto lá com os nômades, então uma média de umas 3 horas. Depois fomos para Verona também, saímos lá com a Dani de Brecha. Fomos para Verona, que tinha uma plantação também lá sendo organizada. Levamos mais ou menos umas 2 horas. Então, legal. Foram muitas horas, muitas horas. Entendi. E vocês já tinham pensado em fazer alguma viagem tão longa assim? Vocês fizeram também registros desses lugares? Todo ano a gente pensa no todo ano. Bom, o Albert, como vocês conhecem bem, eu acho que ele sempre pensou nisso. Mas eu não, sinceramente, para mim foi um desafio muito grande, né? Quando o Albert começou a falar, né, sobre a possibilidade de irmos para a Mongólia, era assim muito difícil. Era muito difícil porque eu falava: Albert, a gente não tem condições física, é muito caro, né? Não tínhamos recursos financeiros também. E aí ele começou, né? Não, acho que ir só para a Mongólia não vai ser, vamos aproveitar. Então, a gente já passa aqui, passa ali, passa não sei aonde. Aí, quando ele começou a montar todo o roteiro, né, eu falava: não. Eu cheguei até a falar para ele: olha, acho que eu não vou. Né, eu não vou conseguir. Por quê, gente? É assim, eu nunca viajei tanto, né, na minha vida, tantas horas, tantos dias. E, para mim, é um desafio muito grande, porque algumas viagens que nós fizemos, sei lá, 6 horas, né, para Assis, talvez, eu sofria muito, com muitas dores nas costas, porque eu tenho problema na coluna. Parece que não, mas eu tenho um monte de coisinha.
Estou sempre andando por aí, mas tenho várias coisinhas, de hérnia de disco, tendinite e várias coisas. Então, eu falei, eu não vou aguentar, né? Não vai dar certo esse negócio, eu vou dar trabalho, enfim. Aí começamos o planejamento, né? Muita conversa, muita oração. Falamos, bom, vamos ver o que Deus confirma. Então, só aproveitando aqui, né, assim, já como testemunho, o recurso financeiro, né, que era um desafio muito grande. Como que a gente vai fazer isso? E Deus foi mandando, né? Deus foi levantando de pessoas que nós nem imaginávamos. O dinheiro começou a aparecer. O dinheiro começou a vir, alguém ligava. Olha, fiquei sabendo, parece que vocês estão querendo fazer uma viagem, vocês vão para a Mongólia. E aí o dinheiro começou a vir. Começou a vir. Outro dia nós até conversávamos com alguém e o Albert ainda falou, olha, nós não fizemos nenhuma campanha na igreja, né, para isso. E Deus foi mandando. Pessoas daqui também, com certeza, nos ajudaram. E a gente agradece muito por isso. Né, mas Deus foi mandando. E é interessante, falando sobre isso, que quando nós estávamos lá em Jumenau, né, na Alemanha, conhecemos uma senhora na igreja que nós fomos e ela quis tomar um café com a gente. E aí, dentre várias coisas que ela conversou com o Albert, ela falou assim para nós, vocês não se preocupem, porque Deus ele vai dando no caminho. Né? E faltavam algumas coisas para nós pagarmos ainda, né? Aquela coisa, vamos tacar no cartão, depois a gente vê o que faz. E ela falou, Deus vai suprindo no caminho. E nós recebemos ofertas no caminho. Amém. Né? Então, tudo foi suprido, né? Então, foi algo, assim, extraordinário mesmo, né? Amém. A gente sabe, então, que vocês passaram por diversos lugares, como vocês estão uma lista bem ampla, né? E passaram também e tiveram contato com pessoas super queridas aqui da nossa comunidade, por missionários que estão lá, como o Lucas, Juliana com seus filhos, a Dani na Itália. Tem alguma notícia que vocês podem trazer aqui para a gente? Dessas pessoas? Primeiro, foi muito bom encontrá-los bem. Agora, encontrá-los bem não significa encontrá-los sem provação. Tanto o Lucas na Mongólia, com a Juliana e as crianças, quanto a Dani lá em Brescia, na Itália, eles enfrentam muitas lutas. A começar da distância da família. Não é tão simples assim. Tudo parece muito natural, mas não é. Há uma dor imensa na alma. Há uma luta imensa dentro de cada um deles. Uma consciência missionária, uma consciência do chamado, mas, sem dúvida alguma, o desafio de vivenciar a cada dia a distância da família de origem, principalmente a Dani, que está efetivamente sozinha, né? Ela é uma mulher solteira. Então, os desafios são muito grandes, mas eles estão bem. E é muito bonito de ver o que a graça de Deus está fazendo na vida deles nesse processo. Lucas trabalha muito, muito. Ele acorda muito cedo, ele dorme muito tarde, porque ele está num lugar mais inóspito, né? Mais distante, com menos recursos. Para vocês terem uma ideia, ele queria que a gente levasse um negócio do caminhão, uma hélice que tinha quebrado, e falou assim, Lucas, se a gente levar as nossas 2 malas, na verdade 4, 2 para cada um, mais a hélice do caminhão, ou vai a hélice ou vai a gente. Não tem condições, né? Aí a gente acabou enviando de outra maneira, mas ele faz tudo. Então, se tem uma manutenção do caminhão, ele que tem que fazer. Se tem uma manutenção dentro de casa, ele que tem que fazer. Primeiro, porque assim você não encontra profissionais adequados ou dentro dos padrões que muitas vezes se requer. E segundo, porque tudo é muito dinheiro, tudo é muito caro, então há necessidade de fazer isso. O sofrimento da Dani, por exemplo, ela não tem um sofrimento como esse, mas é uma outra cultura. Eu vou dar apenas um exemplo para vocês. Quem tem internet na casa aqui? Né? Quando você pediu a sua internet, quanto tempo demorou,
né? Aliás, quantas opções você teve? Você ligou para A, para B, para C, você verificou, etc. E quando foi para ligar a internet, quanto tempo demorou? A Dani acabou de mudar de casa. Acabou não, na verdade tem mais de um mês que ela mudou. Ela não consegue ter internet na casa dela. Ah, mas é Itália, primeiro mundo. Primeiro mundo, nada. Primeiro mundo, nada. Aqui é muito melhor. Pode acreditar, lá só tem coisa bonita, mas é muito ruim. É muito ruim. É ruim os processos, são ruins os processos, são demorados. E assim, você liga, estava dando o exemplo da internet. Ah, vamos ligar a internet. Liga, não pode ligar, vai lá ao vivo. Né? Vai lá no balcão, eu preciso da internet. Ah, vou mandar uma pessoa. Ele liga, pode ligar a internet. Amanhã ou na semana que vem quem vai ligar. Vai alguém só para ver, depois alguém só para ligar e alguém só para ver se está ligado. Eu não estou exagerando. Se você falar com ela agora, ela não tem internet. Ela acabou de mudar de casa, tem mais de um mês. É assim com internet, é assim com telefone, é assim para consertar a campainha da casa dela. A campainha da casa dela está quebrada. Aí ela fala com o síndico. Ah, não, fala com o dono. Aí o dono, não, fala com o síndico. Fala assim, então resolve você. Ah, não, você pode... Ela mora no 4º andar, se eu não me engano. Alguém liga para você, você desce, abre a porta, depois você sobe. Exatamente, eu não estou exagerando. Então, eles estão bem. Mas não significa que não há provações. Às vezes são provações do dia a dia, como nós enfrentamos, e às vezes são as provações ministeriais, né? As lutas ministeriais. Porque o Lucas, por exemplo, para ele poder ir para o culto entre os nômades, então ele vai viajar 2 horas para ir, 2 horas, e às vezes ele viaja dias. Por quê? Porque ele mora no interior da Mongólia, na cidade de Hobbit. Mas quando ele vai fazer evangelização, às vezes ele vai para as montanhas. Então ele passa 1 dia ou 2 dias viajando. Chega nas montanhas, sobe nas montanhas, encontra uma família, fica lá, desce das montanhas, viaja mais 2 horas, volta para casa. Entendeu? Nem sempre a Juliana pode estar, obviamente, né? Então, há muita luta nesse sentido. No caso da missionária Daniela, claro, para ela, não tem essa questão da distância, você tem lá a condução, você tem lá o trem, tem lá o metrô e tudo mais, mas, mesmo assim, ela está numa cultura na qual o imigrante, e se você acompanha um pouco as notícias, os imigrantes, eles são enxotados na Europa. Eles têm sido enxotados. Todo imigrante. Todo imigrante. Então, tem muito disso também. Então, eles estão bem. Está uma bênção. Certo. Tudo nos conformes, né? Exatamente como precisa ser. Acho que você falou alguns desafios que eles estão passando lá. E a próxima pergunta seria para falar o que chamou mais atenção nos lugares a qual vocês passaram. Acho que já respondeu um pouco, né? Já mostrou ali algumas coisas que para vocês chamaram a atenção. Eu já vou emendar também com a última pergunta, que é o desafio que vocês puderam encontrar lá, para que igrejas sejam plantadas nesses lugares. Então, o que mais chamou a atenção nos lugares que vocês passaram e desafios que encontram para que as igrejas sejam plantadas? Uma coisa assim que eu percebi, né, na Europa, ali nos lugares que nós passamos, as pessoas, elas são muito reclusas. Você não vê pessoas na rua, assim, né? Quando nós chegamos em Portugal, lá na casa do pastor Pedro, ele mora numa casa, um bairro como o nosso, assim, né? E aí eu saía, né, de vez em quando, dar uma voltinha lá na rua, lá fora, e eu não via pessoas. Aí eu até falava para a filha dele, né? Falei, escuta, quem que mora aqui na rua? São idosos? Porque a gente não vê ninguém. E ela falou, olha, tem muitas pessoas idosas, sim, né? Mas realmente as pessoas não ficam assim no portão, ou, mesmo que não fique durante tanto tempo, mas você não vê, né? E isso em todos os lugares, né? Por onde a gente ia,
Então, eu acho que isso dificulta muito também, assim, a expansão mesmo, né, do reino, do evangelho, porque você não tem, assim, como falar com o seu vizinho, eles são muito na deles, é cada um no seu canto, né, talvez um bom dia, uma boa tarde, quando encontram, mas eles são muito fechados, parece que eles não gostam, assim. Bem diferente de nós. É, diferente, eu sentia falta, sinceramente. Falava, poxa, eu queria pelo menos ver um pouquinho de gente assim na rua, uma criança brincando. Eu ficava olhando, cachorro. Gente, você não vê cachorro na rua, né? Por um lado foi bom, né? Porque muitas pessoas sabem, né? Já compartilhei lá dos meus vizinhos e tem uma cachorrada lá que perturba. Então, assim, tinha hora que eu ficava, nossa, que paz, que silêncio, nossa, é tão bom. Mas vai passando um dia, 2 dias, você fala, cadê as pessoas, né? Não conversam, não saem um pouquinho. Tinha gente que nem sabia quem que é o vizinho que mora do lado, né? Então, eu achei isso, assim, né? Me chamou bastante atenção isso. E eu acredito que isso dificulta, né? Porque, realmente, as pessoas querem estar no canto dela e elas não querem ser confrontadas, né? Não querem muita conversa, enfim. Nesse sentido nessa linha do que a Arlene comentou e pensando, ampliando um pouquinho, para mim foi muito interessante sair de um lugar, eu nunca tinha ido na Ásia, né? Então, quando a gente chegou na Mongólia, foi muito estranho a gente não poder dizer assim, Deus te abençoe. Agora, porque se eu falasse isso, eles iam perguntar assim, mas que Deus, de qual Deus você está falando? E eu fiquei muito triste, muito triste. Na verdade, eu voltei muito triste da viagem. Eu voltei muito triste. E muito pensativo sobre a nossa igreja e sobre o meu papel, o meu trabalho e a minha vida espiritual. Porque na Europa, ele é de fato uma sociedade que tem sido considerada pós-cristã. E para mim, a grande responsabilidade disso é dos cristãos. Porque a cada esquina você encontra uma catedral. Mas elas não querem dizer nada, elas são pontos turísticos. Apenas pontos turísticos. Não são espaços de adoração. E para mim ficou muito... A gente esteve na Espanha, na casa da minha irmã. E obviamente, ela mora muito perto, ali de Barcelona, de um lugar chamado... Não, a Sagrada Família, a Igreja Sagrada Família. Uma igreja que está sendo construída há mais de 100 anos. Está lá sendo construída. Então, uma multidão de turistas fazendo selfie, tirando fotos. E aí eu pensava, naquele momento, meu coração se encheu de tristeza pensando assim, puxa vida, o Senhor Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas, no final das contas, as pessoas estavam lá pagando um valor alto para o ingresso. Obviamente, nós não pagamos, a gente não entrou. Mas aqueles que entraram pagando um valor alto para os ingressos, por uma contemplação bonita do ponto de vista arquitetônico. E aí tem uma inscrição bem grande, né? Jesus Cristo, Rei dos Judeus. E aí eu pensava, quando eu via todo mundo tirando foto na frente da catedral, Jesus Cristo, Rei dos Judeus, e aí eu pensava, cara, não é isso. Não é isso. Por quê? Aonde nós, e aí eu me incluo como cristão, né? Ao longo desse tempo todo, de todos esses séculos, aonde a gente errou? O que a gente não fez? E aí eu chego à seguinte conclusão. Nós construímos os nossos impérios e deixamos o reino de Deus de lado. Cada um construiu o seu império. E ainda continua acontecendo isso, né? A gente vai construindo os nossos impérios. Se a gente pegar algumas igrejas hoje, elas estão construindo seus impérios. Em nome de Jesus, construindo o próprio império, mas não expandindo o reino de Deus. Então, eu fiquei muito triste por isso.
Por outro lado, eu fiquei feliz por ver manifestações da graça de Deus. Algumas imagens que vocês estão vendo são pelos alguns lugares que a gente passou, além de Brecha e da Mongólia. Na Mongólia, é maravilhoso ver o que Deus está fazendo, né? Do trabalho do Lucas e da sua família. Você vê a influência que as crianças têm nas crianças do bairro, por exemplo, que a Juliana tem em relação ao cuidado com essas crianças e também com outras pessoas, e todo o zelo do Lucas, do trabalho, das conexões, né? Você vê a mesma coisa, todo o esforço, todo o empenho da Daniela para conectar pessoas, para estar nos lugares. Quando ela entrou para fazer aulas de italiano na escola normal lá, ela o fez para se conectar com pessoas, e se conectou com pessoas, e falou de Jesus para as pessoas, cumprindo a grande comissão, efetivamente. Mas eu questionaria algumas coisas dos projetos que estão sendo feitos, não deles, mas aonde muitas vezes eles estão inseridos, né? Como é que eles têm que lidar com alguns desafios, não somente externos para a evangelização, mas os externos, os internos, né? Porque vou falar, vai. Eu não aguento. A Arlene está sendo gravado? Então, eu não vou falar. Dá para você entender? Você vai para uma igreja e que diz assim, olha, vamos plantar uma igreja aqui, ok? E o pastor não gosta de evangelizar e fala assim, a gente não evangeliza? Dá para entender um negócio desse? Não dá. Não faz sentido. Não faz sentido. Dá para entender uma igreja que está lá, que é para alcançar os nacionais, e os caras não estão minimamente interessados em alcançar os nacionais, eles só querem mais brasileiros e mais brasileiros, mais brasileiros. Não faz sentido. A gente visitou uma igreja em Portugal, uma igreja boa, do ponto de vista das suas estruturas, né? Mas eu não vi, sei lá, de 100 pessoas que tinha na igreja, talvez uns 5 portugueses. Mas não é uma igreja em Portugal, não é para os portugueses. Por que os portugueses não estão lá? Porque eles não são alcançados. Então, essas coisas me entristeceram, sabe? Me chamaram a atenção negativamente. Por outro lado, quando a gente estava na Espanha, e eu já compartilhei com vocês alguns filhos na fé que o Senhor nos deu ali. Então, eu pude ver, não sei se é possível passar de novo aqui, por favor, mas tem a Isabel, que é uma mulher que em 2007, eu estive hospedado na casa dela. Foi a primeira vez que eu fui para lá. Pode passar, isso é em Portugal. Essa mulher, né? O nome dela é Isabel. Em 2007, ela entregou a vida para Jesus. Essa é a cartomante que eu já falei algumas vezes. Ou a ex-cartomante, né? E que entregou sua vida para Jesus. Está ali, casada, né? Aqui está dando o seu testemunho de fé, de quando ela entregou a vida para Jesus e que o Senhor Jesus fez. Essa aqui é minha irmã, para aqueles que não conhecem, e ali está o Carlos. O Carlos, ele é patrão da minha irmã. Minha irmã testemunha muito de Deus para ele e para a esposa. Minha irmã cuida dos filhos. E ele queria muito conhecer o irmão da Ana, porque o irmão da Ana é pastor, porque ele queria tirar uma dúvida, né? Aí ele fez um jantar para nós, e aí fomos muito bem recebidos. Aí ele chega e faz a seguinte pergunta: olha, eu até creio em Deus e tal, mas tenho umas dúvidas. Falei assim, pergunta, né? Falei assim, eu não consigo entender o nascimento virginal pelo Espírito Santo. Aí eu falei assim, vou te explicar então, né?
o nascimento virginal. Falou assim, você só crê. Como você explica um negócio desse? Por outro lado, a gente começou... Deus foi bom comigo, me deu sabedoria. Falou assim, vamos começar por outro lado? Aí eu começo a falar de Jesus para ele, começo a mostrar muitas coisas da graça de Deus. E ele, depois, no final, agradece, entregou a vida para Jesus há 2 semanas atrás. Amém. 2 semanas. Hoje eu tenho conexão com ele via WhatsApp e tal, mas ele fez a oração de entrega dele, junto com a minha irmã. Amém. Então, embora a gente veja esses movimentos, essas coisas que me deixaram triste, é tão bonito de ver como Deus está fazendo. Tem uma imagem, passa aí, por favor. Pode passar. Pode passar. Aí. Aquele menino de boné é um pastor. Ele tem 34 anos, o nome dele é Moody. Ele está plantando uma igreja na cidade de Hobbit, que é a cidade onde Lucas e Juliana moram. Ele não tem sustento. Ele não tem sustento. Então, ele, junto com a esposa, querendo se conectar com a cidade, montaram um espaço, tipo de cinema, sabe? Para que eles possam... A cidade possa, porque eles não têm acesso a isso, né? Não tem cinema na cidade, por exemplo. Não tem. Então, eles fizeram como se fosse um telão e eles convidam as pessoas vão e eles conectam com o Evangelho e tem um espaço em que eles ensinaram outras culturas para poder conectar. Ele não tem, mas ele ama Jesus e ele está pregando o Evangelho da forma que é possível. Então, se por um lado eu fiquei muito triste, por outro lado eu volto feliz de ver como a graça de Deus foi fazendo. Está fazendo, né? Tem uma foto, agora eu não vou saber onde está, ali na ponta, né? Ali, o Lucas com um outro missionário norte-americano, eles montaram um café, uma pousada e um café. E eles montaram para poder se conectar com a cidade, né? E eu estou falando ali junto com a Arlene, a gente está falando para os funcionários deles. Então, você vai vendo como o Evangelho está chegando. Como o Evangelho vai gerando e fé no coração das pessoas, né? Outro dia foi com a taxista que nos levou para o aeroporto, né? Amiga da minha irmã. E aí a gente termina e eu falo assim, eu posso orar por você? Pode. Posso, sabe? Então, isso me trouxe muita alegria, muita alegria. Eu falei assim, Senhor, o Senhor está fazendo. A gente não vai ver na multidão, mas o Senhor está fazendo aqui e acolá porções da tua graça, né? Então, a mesma coisa na Alemanha, a mesma coisa em Portugal, ver a igreja do pastor Pedro ali, na simplicidade, ele cuidando daquelas ovelhas. Você tem uma ideia, os jovens se reuniram e falaram assim, a gente queria pagar um jantar para você e para a Arlene. E aí eles nos levam para um lugar e começam a perguntar, como que é isso, como que é aquilo outro, como viver uma vida. A pergunta deles não foi assim, e o carnaval no Brasil? Não, eles perguntaram assim, como a gente faz para viver uma vida mais santa? Jovens, como a gente faz para viver uma vida mais santa? Essa foi a pergunta. Então, a gente viu muita graça de Deus em vários lugares, né? Começando na vida dos nossos missionários, mas também nesses outros lugares que o Senhor nos permitiu. Amém. Eu só queria compartilhar com vocês, enquanto o Albert está aqui falando, eu estou lembrando, são tantas coisas, né? E ele falou até do diário de bordo, eu fiz um diário, né? Falei, assim que saiu daqui, falei, gente, eu tenho que escrever tudo, porque eu sei que vai ter muita coisa, e a gente esquece, né? Se perde no caminho. E teve um episódio que a gente viu assim claramente, né? A mão de Deus, foi quando nós tínhamos que ir para a cidade do Lucas, né? Nós estávamos na capital e íamos pegar aquele ônibus que levaria 24 horas. E o dia foi muito corrido, o Lucas tinha que comprar presente para o filho, porque era aniversário de um dos meninos dele, e foi um dia bem tumultuado. E nós chegamos muito em cima da hora lá, né? Muito em cima. E aí, quando nós entramos na rodoviária, que era bem pequenininha, assim, né? Bem diferente do que está habituado, tinha alguns ônibus e nós vimos um ônibus saindo. Eu olhei para o Lucas, ele olhou para mim, eu olhei no relógio e falei, é o nosso ônibus.
gente perder. Pensei, não falei. Aí eu vi o Lucas olhando, bom, Ela não fala para o Lucas, ela fala para mim. O Albert já me conhece pelos olhares, assim, né? Aí eu fico aflita, gente, eu fico muito aflita. Eu fico já agoniada pensando em tudo que vai acontecer, como que vai ser. Aí eu só vi o Lucas, assim, preocupado, né? Olhava. Bom, resumindo, ele foi ver que aquela passagem que ele havia comprado não era para aquele dia e nem aquela hora onde nós estávamos, seria para o outro dia. Ele se confundiu, né? E aí agora, como resolver isso? Tinha um ônibus que tinha acabado de sair, que realmente ia para a cidade dele, que não era o nosso ônibus, mas aí ficou aquele agito ali entre a gente, um outro pastor que estava junto. De repente vem uma funcionária, né? Acho que o pastor comentou com ela, começou a puxar a gente lá, falando mongol, e a gente, né, meio assim atrapalhado, e ela chamando, vem, catou minha mala, puxou, nos levou lá para o guichê. E o que ela fez? Ela devolveu o dinheiro para o Lucas da passagem que ele havia comprado e falou, olha, compra novas passagens para esse ônibus que acabou de sair, porque nós vamos ligar para o motorista e ele vai voltar. Já tinha, acho que uns 15, 20 minutos, gente, que o motorista tinha saído. Onde que isso acontece aqui? Que o motorista foi embora e ele vai voltar para pegar uns doidos lá que ficaram para trás, que erraram o dia, que erraram a hora. O motorista volta e ele para o ônibus lá no meio assim, uma avenida, e sai a gente com a mala correndo no meio pelo da meio rua, da avenida, com um monte de carro passando. a gente puxando mala, e ele também nos ajuda, ele volta, porque eram 2 motoristas, né? Um ficou no ônibus, aí ele volta também, já falando aquela língua dele, e a gente só seguindo. Aí, né, eu fui a primeira que entrei no ônibus, assim, cansada, né, com a mala, aí eu olhei pro pessoal, assim, né, e eles dando uma risadinha. Eles riram na minha cara, assim, né, deram eu, né, e veio o Albert, veio o Lucas, e botou nossas malas. Tinham 3 lugares lá no fundo para nós, botou nossas malas e a gente foi embora. Então, assim, né, eu falava, meu Deus, eu preciso aprender a confiar, né? Então, são tantos detalhes que, se a gente fosse contar, né, tantas outras coisas, né, Albert? Que... Eu acho que tem que contar do banheiro. Ai, não. Ai, gente, acho melhor não. Melhor não, tá bom. Então, Deixa, quem depois quiser, quem pergunta para ela. Assim, só vou falar uma coisa, no ônibus, gente, nessas 24 horas, não tem banheiro, tá? E aí você está no deserto. E aí tem uma hora que o ônibus para você ir ao banheiro. Então, quem tiver curiosidade, depois me procura. Aí eu conto como que era o banheiro. A gente pode tá? fazer um podcast, né? Você tem o frango assado, grau, no Brasil. No Brasil. Aí vocês me procurem, E- tá bom? Mas é só para, né, falar mesmo do cuidado de Deus nos mínimos detalhes, né? E esse cuidado foi tão precioso. Vocês sabem que eu falo bem alemão, né? Então, Mostra pra gente. Por favor. chucrutes. Obrigado. Eu falo muito bem. E a gente precisou fazer uma espera. Quando a gente voltou da Mongólia e a gente ia fazer uma visita e uma pesquisa em Berlim, mas aí a gente chegou com bastante tempo de antecedência para o horário do trem, né? Chegamos tipo 12:30 em Frankfurt, e o trem de Frankfurt para Berlim saía 4 e alguma coisa. Então ficamos lá esperando, tal. E depois de tanto esperar, para um trem e a gente fala, é esse trem, não é esse trem? E aí a gente tenta ler, ver as informações na passagem, tal. E aí eu falei assim, não é, porque não está no horário. Aí eu fui pegar a informação, aí quando eu estou voltando, eu vejo a Arlene fazendo sinal de fumaça e falando assim, é o trem. Eu falei, não, mas não é. É o trem, sim. Vamos entrar, por causa do horário. Pelo horário eu deduzi. Aí a gente falou, então aí eu me desesperei, então vamos entrar. Mas não pode ser, é o trem. E aí Deus levantou um catador de latas. E disse assim, o que está acontecendo? Aí, claro, a gente conseguiu falar em inglês com ele. O que está acontecendo? Mas ninguém, e para mim isso é interessante, a gente estava indo do lado de outro meio desesperado, as pessoas nos viam e não falavam absolutamente nada. E aí, de repente, esse catador de latas, né, que tem na Alemanha catador de latas, ele fala assim, está tudo bem?
Qual o problema? É que a gente não sabe. Deixa eu dar uma olhada na sua passagem. Falei assim, não é esse trem. Olha aqui, ó, é aqui que você enxerga, aqui que você vê e tal. Então, esses são cuidados do Senhor, né? Preciosos, né? Enfim, são muitas coisas. Mas o Lucas está bem e a Dani também. Amém. Deus está no controle, mas isso não significa que a gente vai passar por momentos como esse, né? Queria fazer uma oração, e aí vou passar a palavra para o pastor Albert. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento de comunhão, por esse momento onde o pastor Albert e a Arlene estão contando um pouco, Senhor, do que eles passaram na viagem, Senhor, contando um pouco do cuidado, Senhor, que o Senhor teve com eles, Senhor, está tendo com o Lucas, a Juliana, a Dani na Itália, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando os campos missionários que eles estão inseridos, Senhor, abençoando cada um deles, trazendo coragem, Senhor. Não é fácil, Senhor. Algo que o pastor Albert comentou aqui mais cedo, na eleição dos diáconos, é que nós temos que as pessoas que estavam aqui sendo os candidatos, temos que ser pessoas que se sacrificam pelo nome de Deus, Senhor. E essas pessoas estão ali na linha de frente, Senhor. É muito difícil. Mas que possamos também lembrar, Senhor, que nós somos também missionários aqui onde estamos, Senhor. Que possamos pregar da palavra de Deus para o nosso vizinho, para aquele cara do trabalho, a pessoa talvez no transporte público, momentos talvez que a gente não tenha vontade nenhuma, Senhor. Talvez é a hora da gente testemunhar o nome de Deus, Senhor. Que o Senhor possa estar continuando nos abençoando. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A gente vai participar da mesa do Senhor. Mas eu gostaria de ler um trecho da palavra com vocês, que é um trecho que Deus falou comigo nessa viagem. Não é uma palavra muito... Uau! Não é. Mas para mim acho que faz todo sentido compartilhá-la com vocês, sobretudo nesse momento da ceia. Ela encontra-se lá no livro de Jó, capítulo de número 29. Eu não sei se você tem uma Bíblia, mas eu gostaria que você, se não tiver para acompanhar, que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Essa palavra Deus me deu lá na Mongólia, num dos meus tempos devocionais. E o que o Senhor disse para mim, ao ler essa palavra, é: leia como se fosse a igreja. Falando. Leia como se fosse a igreja. E diz assim, versículo 2 em diante: tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente, e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo, e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite, e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam o caminho ao me ver e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam, eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo que fazia, a retidão me cobria como manto, e a justiça eu a usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas.
Por certo morrerei rodeado por minha família, pensava. Depois de uma vida longa e boa, pois eu sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras e minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinham a acrescentar, pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva. Bebiam-na como chuva de primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles. Valorizavam o meu olhar de aprovação. Como um líder, eu lhes dizia o que fazer. Vivia como rei entre suas tropas e consolava os que choravam. Que saudade tenho desse tempo que Deus cuidava de mim. Eu não sei se vocês conseguiram apreender, mas a igreja perdeu a sua autoridade. Se você pegar hoje na internet, você vai ver as pessoas dando risada da gente. Ó, o crente. Ó, como eles fazem. Você vai ver crente brigando com outro crente na internet. Um falando mal do outro. A igreja perdeu a sua autoridade. A tristeza que eu senti é porque a gente perdeu a possibilidade de fazermos a grande diferença, ou até fizemos durante algum tempo. Certamente fizemos a diferença durante algum tempo na vida de muitas pessoas. Aí eu estou falando não da igreja XYZ, eu estou falando da vida cristã, né? Mas como eu disse, a igreja construiu o seu próprio império. E aí eu voltei pensando muito na gente, sabe? Pensando muito se a gente também não está construindo o próprio império, ao invés de manifestarmos o reino de Deus. Se a gente também não está querendo deixar nossos nomes gravados em algum lugar, ao invés de exaltarmos o nome de Jesus. E eu acho isso propício diante da mesa, porque Jesus morreu por esta igreja. Jesus morreu pela sua igreja. E é tempo ainda da gente se arrepender. É tempo da gente dizer: Senhor, perdoa a dureza do nosso coração. Perdoa quando a gente fez da mesa do Senhor qualquer mesa, ou quando a gente trocou a mesa do Senhor por qualquer outro banquete. Perdoa quando a gente cobrou ingresso para assistir em um culto. Perdoa quando a gente depositou a nossa confiança mais em políticos do que na Tua palavra. Perdoa quando a gente amaldiçoou ao invés de abençoar pessoas. Dizendo: eu sou filho do rei, então você vai para o inferno. Perdoa, porque o Senhor não nos chamou para isso. Cristo não morreu para isso. Então, a minha oração foi: Senhor, traz de volta essa autoridade, esse cuidado, esse zelo. A gente não quer sentir saudade do Senhor. A gente quer a Tua presença. Um dia desse, uma pessoa que eu não vi há algum tempo me abraçou e disse no meu ouvido: poxa, que saudade de você. Eu não respondi nada e eu pensei: será? Do que você tem saudade? Pensei, eu não disse, apenas pensei: do que você tem saudade? Você tem saudade de alguém que te carrega e que não te confronta? Ou você tem saudade de Deus, ao invés de ter saudade de mim, porque eu represento quem Deus é? Então, igreja,
aqui presente. Deus continua fazendo. Ele não vai deixar de fazer, a igreja é dele. Mas tenha certeza que tempos mais difíceis virão e que a nossa fé não será testada apenas no sentido de dizermos: você é de igreja X, Y, Z, da onde você é, mas será testada quando a gente disser: da forma que eu vivo, é por causa dele que eu vivo. Esses dias, para nós, não têm sido dias simples para a nossa igreja, né? Hoje de manhã, quando chegamos aqui no ensaio do coral, alguém disse assim: nossa, até nem lembrava como que era aqui. Porque a gente não tem conseguido se reunir aqui por conta desse final de ano e das agendas da faculdade. E é claro, confesso diante de vocês a minha falha de liderança em não antever e não prever algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, embora eu confesse e peço perdão honestamente para vocês, eu fico pensando se a gente está aproveitando as oportunidades que a gente tem. E aí é tão bonito quando a gente vê as pessoas se reunindo em culto nas casas, ou como aconteceu na semana passada lá no parque, ou como aconteceu na semana anterior, quando estávamos lá na IPI. É bonito ver a igreja não dependendo de um lugar, embora a gente queira ter um lugar. E a gente vai ter. A gente vai ter. Mas a questão é, o que faz da gente é o lugar? Porque eu vi um monte de igrejas lindas, enormes, grandiosas, riquíssimas. Mas Deus não estava lá. Se o que faz da gente ser igreja é um lugar, então eu fico preocupado. E até pensando: poxa, eu não quero ter um lugar. Mas se um lugar, ele tem a sua importância, a sua relevância, não porque o lugar é santo, mas porque as pessoas que estão lá são santas. Não porque o lugar é a igreja, mas porque a igreja é constituída das pessoas que estão naquele lugar. Então, ok, a gente vai ter. A gente vai ter. Eu sei disso. Mas Deus está dando para a gente a oportunidade de sermos igreja em qualquer lugar. Porque todos esses lugares, com construções de 1.200, 1.300, 1.500, vilas antes de Cristo, que a gente viu, enfim, esses lugares só servem hoje para tirar foto. Eu não queria que fosse assim com a gente. Eu queria que as pessoas olhassem para a gente como igreja e dissessem assim: ali tem uma igreja onde a palavra é pregada, onde pessoas oram umas pelas outras. E não é porque nós somos perfeitos, porque não há perfeição. Não há perfeição. Mas há arrependimento de pecados. Há desejo de servir a Deus. Há desejo de se colocar na presença do Senhor. Há honra. As pessoas se honram, tratam com honra uns aos outros. Que saudade. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Eu queria que Deus cuidasse da gente como igreja. E eu quero convidar vocês a participar da mesa nesse sentido. 43 dias foram longos, ficamos cansados. Sinto dores até hoje de carregar algumas malas. Foi precioso demais. Mas se tem um lugar que eu gostaria de voltar, é para aquele lugar
onde pessoas só querem ouvir de Jesus. Apenas esse lugar. Elas não querem tirar fotos, elas não estão interessadas da forma que eu me visto, e eu não preciso pagar ingresso para estar com eles. Esse é o lugar que eu gostaria de voltar. Esse lugar se chama Mongólia hoje. Esse é o lugar que eu e a Arlene voltaríamos. Passamos por lugares lindos. E espero que um dia vocês também passem, caso ainda não tenham. Mas eu não voltaria para esses lugares. Eu não voltaria. Porque eu quero voltar onde Deus está fazendo alguma coisa. Aonde Deus está, sempre será o melhor lugar. Eu espero que Deus esteja aqui. E que você queira sempre voltar para esse lugar. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos participar da mesa. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor nesse lugar. Obrigado pelo perdão dos pecados que cada um de nós recebeu da parte do Senhor. Obrigado pelos meus amigos que aqui estão. Pessoas que eu conheço há tanto tempo, outras há menos tempo, mas obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa perfeição não está em nós. Cristo é a nossa perfeição. E é no nome dEle e por causa dEle que aqui estamos. Com todos os limites e limitações. Mas certamente, na única convicção que nos traz nesse lugar. Há muitos outros lugares melhores do que esse. Melhores equipados, melhores estruturados, com melhor pregação, com melhores pastores. Mas, Senhor, se o Senhor está aqui, ajuda-nos a entendermos isso e não querermos nenhum outro lugar que não seja aonde o Senhor está. A gente sente saudade do Senhor. E se não for para sentir saudade do Senhor, nenhuma outra saudade é tão relevante, por mais legítima que seja. Espírito Santo, derrama do Teu Espírito nesse lugar. E ao participarmos da Tua mesa, ajuda-nos a nos lembrarmos que Jesus Cristo é o lugar que a gente quer estar. É no nome dEle que a gente ora. Amém. Os que vão me ajudar a distribuir a ceia, por favor, os presbíteros aqui presentes. Todos que vão participar da ceia, fiquem em pé. E ao receberem os 2 elementos, aguarde para que todos recebamos, tá bom? Mar de amor, meu curso natural é te encontrar. Sou um rio e preciso desaguar todos os sentimentos que há muito tempo levo dentro de mim. Mar de amor, por vales e desertos eu passei, por muitas vezes quase que eu sequei. Se sou rio ou riacho, eu confesso que há muito já não sei. Me alegram as chuvas de verão,
subir de nível, me deixando mais forte. Para ir correndo pros braços, correndo pra abraço que quem me esperando está. Vou correndo pros braços, correndo pra abraço que sei me esperando está. Eu corro pro teu mar. Mar de amor, meu curso natural é te encontrar. Sou um rio e preciso desaguar todos os sentimentos que há muito tempo levo dentro de mim. Mar de amor, por vales e desertos eu passei, por muitas vezes quase que eu sequei. Se sou rio ou riacho, eu confesso que há muito já não sei. Me alegram as chuvas de verão que descem no leito do meu coração e me fazem subir de nível, me deixando mais forte. Para ir correndo pros braços, correndo pra abraço de quem me esperando está. Vou correndo pros braços, correndo pra abraço que sei me esperando está. Eu corro pro teu mar. Eu corro pro teu mar. Mar de amor, mar de amor, mar de amor, mar de amor.
que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, o partiu e disse: comei dele todos, em memória de mim. E depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice da nova aliança e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Bebei dele todos em memória de mim. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Estamos terminando esse tempo de celebração, de culto. Aceita a nossa gratidão. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Agora que a gente vai para casa, que a gente cumpra a missão. Que o Senhor nos envie. Que o culto continue. Que o coração da gente permaneça aquecido. Que o Senhor cuide das nossas famílias, das nossas casas. Que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor liberte os cativos. Que o Senhor restaure o que está quebrado. Que o Senhor derrame da Tua presença. Porque a Tua presença é o melhor. Aumenta o nosso amor por Ti, Senhor. O nosso amor pela Tua palavra. Dá-nos desejo de estarmos juntos, servindo ao Senhor. Cuida daqueles que estão distantes. Abençoa suas famílias, suas casas. Espírito Santo de Deus, realiza a Tua obra. Estamos com saudades do Senhor, do tempo que o Senhor cuidava da gente. Cuida da gente, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo Consolador esteja com você e com a sua casa. Esteja com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Lá na Mongólia, com Lucas, Juliana e as crianças, e o que eles estão fazendo. Lá com a Dani, em Brecha, na Itália. Também em todos aqueles lugares onde homens e mulheres de Deus estão anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Sobre nós, sobre vocês, a bênção do Deus eterno, até que Ele volte, até que Ele venha. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz. Um bom final de semana. Vou correndo pros braços, correndo pro abraço de quem me esperando está. Vou correndo pros braços, correndo pro abraço que sem me esperando está. Eu